Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. E essas palavras aqui, né, foram faladas ao apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos por um anjo, né, que foi enviado pelo Senhor Jesus para revelar ali a ele, né, João, sobre os eventos escatológicos, né, do tempo do fim, sobre o Apocalipse. Então, aqui em vários momentos parece ali literalmente, né, ali a manifestação ali de Jesus Cristo revelando a João, mas na maioria do livro de Apocalipse são palavras, né, desse anjo, que ali como alguém, né, um ser divino que foi comissionado, né, para estar dando algum tipo de revelação importante. Então, nós vemos, né, que o cristão, né, o servo de Deus, ele tem, né, o Espírito Santo que faz o trabalho, né, manifestando dentro de nós a vontade de Deus, mas nós podemos ver que os anjos, né, eles continuam no seu ofício, né, de enviar as suas mensagens aos seus profetas, né, aos servos de Deus. E aqui nós podemos ver isso, né, o momento em que o anjo fala, o momento em que é o próprio Senhor Jesus, né, existe até algumas Bíblias que tem a letra onde ali é diretamente Cristo que fala, está em vermelho. Então nós precisamos entender, né, que Deus, ele tem, né, a sua maneira, né, de trazer a revelação aos seus filhos, né, e ele aqui no livro de Apocalipse nós vemos assim a manifestação desse anjo mensageiro, né, dando essa capacidade para o servo do Senhor entender a visão, né, e ali revelar também as coisas que são muito profundas, difíceis de entender. Então o anjo disse que ficarão de fora, né, do reino de Deus pessoas que praticam mal, né? Aqui fala, ficarão de fora os cães. E o que significa, né, os cães, né? Aqui nesse mundo da revelação, né, do Apocalipse, o cão, ele tem uma conotação assim diferente daquilo que o animalzinho, né, o cachorrinho, ele é para nós, né, um amigo. O cão aqui, ele tem essa ideia, né, de devorador, né, pessoas perigosas, pessoas de baixo caráter, né, até nos Salmos, capítulo 22, acho que versículo 16, fala, né, os cães têm me rodeado, né, ou seja, pessoas perigosas, malignas. Então vai ficar de fora esse tipo de pessoa, né, e principalmente essas pessoas, né, em algumas versões diz, aquelas que cometem pecados nojentos, né, essas pessoas vão ficar de fora do reino de Deus. E depois aqui fala sobre os feiticeiros, né, e a prática da feitiçaria, né? Aquelas pessoas que mexem com ocultismo, né? Elas mexem com magia para se obter assim bons resultados, mas através do mal, né? Pessoas que mexem com magia negra, com magia oculta. Essas pessoas, elas vão ficar de fora, né? E é interessante que esses tipos de pessoas, elas têm um conhecimento, né, muito profundo, né, sobre forças espirituais, sobre as leis espirituais, e essas pessoas, elas manipulam esses tipos de energia, né, para
para fazer o bem, né? Aquele que procura por eles, mas como elas acabam lidando, né, com essa parte ruim, o retorno para essas pessoas, né, acabam se vindo 3 vezes mais, né? As leis divinas, elas são justas. Então, essas pessoas, quando elas praticam esse mal e esse mal retorna para elas, né, e volta 3 vezes mais, ou seja, com uma força muito violenta. E a palavra de Deus diz, né, que essas pessoas, elas são perigosas e elas vão ficar fora do reino de Deus. Porque todo o conhecimento, né, que elas têm sobre esse tipo de informação sobre as energias, sobre as forças, as leis espirituais, elas usam isso para o mal. Então, eles vão ficar de fora do reino. Depois aqui fala, né, sobre os imorais, né, aqueles que se prostituem, né, que prostituem assim a sua carne, mas também prostituem o seu espírito, né, aqueles que vivem numa prática, né, de lascívia, né, uma prática de pornografia, uma prática sexual ilícita, né, pessoas que adulteram, pessoas que fornicam, pessoas que usam, né, a vida sexual também se envolve com bestialidade, né, e toda sorte de pecados dentro da área sexual. Essas pessoas também vão ficar de fora, né, e elas que também usam desse tipo de prática, né, na parte espiritual, né, que faz esse tipo de culto, né, culto sexual, todas essas pessoas, elas vão ficar de fora, né? E aqui também fala sobre os assassinos, né, os homicidas, aqueles que tiram a vida, né, física do outro, né? Mas também quando nós vamos ver essa questão do pecado, do homicídio, Jesus, né, ele fala lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, ele fala que todo aquele que odeia o seu próximo, ele é homicida. Então Jesus, ele veio interpretar a lei da forma correta, né? E estava dizendo, olha, se vocês acham que matar, ser homicida é aquele que tira a vida física, não, vocês estão muito enganados. Não é só esses, mas aqueles que odeiam, né? Porque quando você odeia o seu irmão no seu coração, você está negando aquela vida, né? Você está desejando, você deseja que aquela pessoa ela seja uma pessoa que não tem significado, valor algum para você, né? Você deseja o mal para ela em todos os aspectos. Então você é considerado ali um homicida. Então, todos os homicidas, assassinos, eles não vão herdar o reino dos céus. Depois fala sobre os idólatras, né? Aquele que faz culto aos ídolos, né? Que não são deuses, né? Que não é um deus, vamos dizer assim. Que atribui a ele todo tipo de adoração, aquela imagem de escultura, né? Ou então passa a adorar a criação, ao invés de adorar o Criador. Todos os idólatras, eles vão ficar fora do reino de Deus, né? E a idolatria também nós precisamos entender, né? No sentido espiritual também, né? No sentido do apego exagerado a alguém, a alguma pessoa, né? O apego exagerado, uma admiração exagerada, cega,
né, por alguém, ou até por alguma coisa. Isso é idolatria. Então nós temos que ter muito cuidado, né, quando nós admiramos muito uma pessoa, ou então quando nós temos um amor que passa a ser, passa a nem ser mais amor, né? Aí já leva para o lado da idolatria, às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes uma mãe, às vezes algo, né, que vai controlar a sua vida, né, por inteiro, né, esse controle sobre nós mesmos. Isso é idolatria. Então, essas pessoas que têm essa prática, elas vão ficar fora. Depois fala todos aqueles que amam e cometem a mentira, né? Aqueles que gostam de mentir, que gostam do engano, né? Das coisas que inventam, né? Coisas. Aqueles que aumentam um ponto, né? Aqueles que gostam da falsidade, da fraude. Esses vão ficar de fora. Daqueles que são dissimulados, daqueles que escondem uma verdadeira face de si mesmos, né? Todo mundo acha que é uma pessoa, né, gosta de se passar pelo bonzinho, pelo salvador, mas na verdade essa pessoa está escondendo uma face maligna, né? Um coração perverso que não se arrepende do mal. Então, todos aqueles que amam a mentira são considerados assim, né? Dissimulados. Os espertalhões, os trapaceiros, né? Aqueles que gostam, né, de dar, né, derrubar as pessoas para conseguirem aquilo que elas querem. Então, essas pessoas, elas amam a mentira, então vão ficar de fora. Né? Aqueles que concordam com a mentira também vão ficar de fora. Então, falar de salvação, falar de eternidade, né? Falar sobre a vida eterna é algo muito sério. Porque para esse lugar onde Deus, né, vai morar conosco, é um lugar perfeito. E esses tipos de pessoas, né, eles vão ficar de fora. Não foram pessoas que foram aprovadas na sua vida, na sua conduta. Né? E também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10, né, também falam sobre aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Né? Assim como também, né, Gálatas 5, dos versículos 19 a 21, fala sobre as obras da carne. Também aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Né? Todas as pessoas que manifestam esses tipos de comportamento. E para finalizar, né, eu vou estar aqui lendo rapidamente, porque a palavra de Deus está sendo ministrada, né? Está sendo pregada, anunciada. E seja quem for, né, que estiver ouvindo, às vezes é o primeiro contato que está tendo, né, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, né, para a humanidade. E se você estiver dentro dessa lista, que você possa se arrepender hoje e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que veio nos salvar de todo esse mal, apagar todos esses pecados que cometemos e nos dar a condição de vivermos uma nova vida para Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10 diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu acredito que não seja necessário, né, falar sobre cada ponto, porque
aqui já podemos entender, né? Que essas pessoas que fazem esses tipos de coisas, né? Elas não vão herdar o reino de Deus. Depois aqui no livro na Epístola de Gálatas, Gálatas no capítulo 5, versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, porfias, emulações, iras, pelejas, guerras, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a mensagem de hoje, né, é para todos aqueles que querem viver uma vida de paz com Deus e que querem, né, herdar a vida eterna, o reino de Deus, que possam abandonar definitivamente todas essas práticas, todos esses comportamentos, né? Todos esses comportamentos, e que possam receber Jesus, né? O Filho de Deus, que veio para salvar todo aquele que nele crê. Ele tem o poder de dar a vida eterna através, né, do perdão do seu sangue, ali como expiação pelo nosso pecado. E assim, né, vivermos uma vida dedicada a Deus, produzindo bons frutos, boas atitudes, bons comportamentos. E então estaremos nesse reino celestial, nesse reino maravilhoso que Deus ele preparou para todos nós. Amém? Eu deixo com você essa palavra.